E aí pessoal, tudo bem? Vamos aqui hoje aprender sobre equações quadráticas, né? Também chamadas de equação do segundo grau. Por que ela é chamada de equação do segundo grau? Bom, isso aqui se deve à forma dela, né? O tipo dela. Uma função do tipo quadrática ou do segundo grau, ela assume a seguinte forma: f de x, que muitos também podem chamar simplesmente de y, igual a vezes x elevado ao quadrado mais b vezes x mais c. Tudo bem? Então essa aqui é a forma de uma função quadrática ou função do segundo grau. Tudo bem? F de x igual a x elevado ao quadrado mais bx mais c. Vamos praticar alguns exemplos. Por exemplo, nessa função, nessa equação de segundo grau, quem é o a? Bom, o a ele vai sempre estar acompanhado do x elevado ao quadrado. Então nós vamos ter que identificar quem é o x elevado ao quadrado nessa equação. Aqui está ele. Tudo bem. Mas quem é o a? O a, pessoal, é o 1 que está multiplicando esse x2, ok? Quando não aparece número na frente do x2, é porque, na verdade, tem o 1 implícito. Tudo bem? Então, o a vai ser igual a 1, ok? Eu vou até colocar em outra cor. Vou colocar assim, ó, 1 vezes x2 e o a vai ser igual a 1. Tudo bem. Quem vai ser o b? Né? Ora, o b ele está sempre acompanhado do x. E quem está acompanhando o x nesse nosso exemplo? É o menos 5. Então, na verdade, nós sabemos que o b ele é igual a menos 5. Tudo bem? E por fim, quem é o c? Ora, o c é quem não está acompanhando ninguém. Ele está só na equação. Tudo bem? Então, quando a gente analisa o nosso exemplo, quem é que está só? É justamente o 2. Ele não está acompanhando ninguém. Então, na verdade, nós sabemos que o nosso c é o 2. Ok? E nós vamos praticar isso para todos os demais casos, para todos os demais exemplos. Por exemplo, analisando esse exemplo, quem é que está acompanhando o x2 ou o x elevado ao quadrado? É o 3. Então, o a vai ser o 3. Quem está acompanhando o x é o 2. Então, o b vai ser igual a 2. E quem está acompanhando ninguém? Quem está só? Quem está sozinho? É o 5. Então, o c vai ser igual ao 5. Tudo bem? Esse último caso, eu botei ele de outra forma propositalmente, ok? Porque pode ser que você encontre ele dessa forma aqui, né? Dessa forma aqui, bonitinha, mas pode ser que você encontre ela desta forma aqui. Assim sendo, você vai ter que trazer ela desta forma, que não é usual, para uma forma que é usual. E como você faz isso? Você isola todos os termos, ok? Você simplesmente vai colocar todos eles do mesmo lado. Então veja, o 3 ele está sozinho desse lado, então eu vou pegar o 3 e vou passar para este lado. O 3 ele é positivo e ele vai passar para o outro lado negativo. Então, na verdade, ele vai ser reescrito da forma menos 4x mais 2x2 menos 3 igual a 0, ok? E agora sim nós conseguimos analisar quem vai ser o a, quem vai ser o b e quem vai ser o c. O a é sempre aquele que acompanha o x elevado ao quadrado. Aqui está o x elevado ao quadrado. Quem está acompanhando ele é o 2. Então, na verdade, o 2 ele vai ser o nosso a. Quem está acompanhando o x é o menos 4. Então, o menos 4 será o nosso b. E por fim, quem está só, quem está isolado, é justamente o menos 3. Ok? Então, o c vai ser igual a menos 3. É importante que vocês se atentem para isso, porque se eu não tivesse passado ele dessa forma para esta forma, eu poderia naturalmente errar. Poderia dizer que o c seria o 3, quando na verdade ele é menos 3. Ok? E como é o formato do gráfico de uma equação quadrática? Bom, ele tem um formato de uma parábola. Ok? Ele tem o formato de uma parábola, desta forma aqui, ó. Se o a for positivo, voltamos, né? Vamos ver o que é novamente o nosso a. O a vai ser aquele que vai acompanhar o x elevado ao quadrado. Então, se
o A for positivo, ou seja, se ele for maior do que zero, a nossa parábola vai ser voltada para cima, o que nós chamamos de concavidade voltada para cima ou concavidade positiva, tudo bem? Ou seja, vai ser um sorrisão, ok? Vai ser um sorrisão. Se o A for negativo, ou seja, se ele for menor do que zero, a nossa parábola ela vai ser voltada para baixo, ou seja, vai ser uma concavidade negativa, ou seja, vai ser um triste, ok? Então, se o A for positivo, é um sorrisão. Se o A for negativo, é um triste. Tudo bem? E no nosso estudo da equação quadrática, é muito importante estudarmos sobre as tais raízes de uma equação quadrática. Mas o que são raízes de uma equação quadrática, né? Ou seja, o que são raízes de uma equação do segundo grau? Pessoal, sempre quando nós falamos em raízes, né, nós, na verdade, queremos saber qual é o ponto de interseção, ou seja, o ponto de colisão de uma certa função com o eixo x, ok? Com o eixo x. Isso é o que nós chamamos de raízes. Bom, se a equação do segundo grau é dessa forma, ok? E o eixo x, ele tem a função como sendo y igual a zero, nós só temos que igualar os dois y para poder descobrirmos essa interseção. Ou seja, as raízes de uma equação de segundo grau nada mais são do que os pontos em que a parábola encontra o eixo x, ok? Falando de um modo mais claro, são justamente esses dois pontos aqui. Isso aqui é o que nós chamamos de raízes de uma equação do segundo grau. Ou seja, são os pontos em que uma equação quadrática encontra o eixo x. E para os que não sabiam, agora saibam, o eixo x ele tem essa fórmula aqui, y igual a zero. Por que isso? Porque para todos os pontos de x, o y sempre vai ser o quê? Zero. Por isso que nós dizemos que o eixo x ele é da fórmula y igual a zero. Tudo bem. Então, igualando as duas equações, nós vamos ter justamente a vezes x elevado ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Então, sempre quando nós quisermos encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, nós vamos pegar aquela equação, aquela função e igualar a zero. Tudo bem? Tá bom, Guilherme. Mas e agora, como eu faço para achar essas raízes? Utilizando a famosa fórmula de Bhaskara. Tudo bem? A fórmula de Bhaskara, ela tem essa equação aqui, ela tem essa fórmula aqui. Vamos analisar ela. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e tudo isso dividido o quê? Por 2a. Tudo bem? Veja que, como eu tenho um mais ou menos, na verdade, eu tenho duas equações aqui escondidas. Eu tenho duas fórmulas. Eu tenho duas raízes. A primeira raiz ela é justamente quando eu coloco o mais aqui, e a segunda raiz é quando eu coloco o menos aqui. Tudo bem? Então, vamos ao nosso exemplo. O nosso exemplo é o seguinte. Encontre as raízes da função y igual a x elevado ao quadrado mais 2x menos 3. O primeiro passo para encontrarmos as raízes é justamente igualar essa função a zero. Ou seja, eu venho aqui e simplesmente faço. Y vai ser igual a x2 mais 2x menos 3, e isso sendo igual a zero. Tudo bem? Segundo passo é achar A, B e C. O A é justamente quem acompanha o x2. Eu vou botar aqui do lado para você acompanhar. AX2 mais BX mais C. Ok? Quem é o A? O A é quem acompanha o x2. Quem está acompanhando o x2 é o 1. Lembra? Ele está aqui implícito. Então, o A vai ser igual a 1. O B é quem acompanha o x, né? Quem está acompanhando o x é o 2. E por fim, o C é aquele cara que está sozinho. Quem está sozinho aqui é o menos 3. Ok? E por fim,
nós só temos que encontrar o quê? As raízes, aplicando a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é do tipo x como sendo igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a. Tudo bem. Vamos lá. Quem seria o b? Vamos botar aqui do lado, né? O a como sendo igual a 1, o b igual a 2 e o c igual a menos 3. Agora vamos aplicar na fórmula. O b, menos b, fica menos 2, mais ou menos raiz quadrada de b elevado ao quadrado, é 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, quem é a é 1, vezes c, quem é c, é menos 3. Tudo bem. Tudo isso dividido por 2a, quem é a é 1, 2 vezes 1. Ok, então o x vai ser igual a, me repete, né, o menos 2, mais ou menos. Agora vamos resolver esses camaradinhos dentro da raiz. 2 elevado ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 3, menos com menos dá mais. Então vai dar o quê? Mais 12. Dividido por 2 vezes 1 vai dar 2. Que vai ser igual a menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 16 dividido por 2. Então, na verdade, nós vamos ter o seguinte, que x vai ser igual a menos 2, mais ou menos, quem é a raiz quadrada de 16? É 4, dividido por 2. Assim, nós vamos ter o quê? Que a primeira raiz, que nós chamamos por x1, e a segunda raiz, que nós chamamos por x2. A primeira raiz vai ser justamente o lado positivo, enquanto que o x2 vai ser o lado negativo. O lado positivo, menos 2 mais 4 dividido por 2. E o x2, menos 2 menos 4 dividido por 2. Quem é 4 menos 2, ou menos 2 mais 4, vai dar justamente 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Menos 2 com menos 4, menos 6. Menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. Então, na verdade, como seria o nosso gráfico? O nosso gráfico seria da seguinte forma. Nós teríamos o quê? Nós teríamos aqui o plano cartesiano, né? E aí nós teríamos o primeiro x como sendo 1 e o segundo x como sendo menos 3. Ou seja, a nossa função quadrática, ela seria do tipo assim, passando por menos 3, passando por 1 e subindo. Por que seria subindo? Porque o a é positivo, ok? Se o a fosse negativo, ela teria uma concavidade voltada para baixo. Tudo bem? Bom, o que nós comumente fazemos é o quê? Chamarmos essa expressão aqui, ó, essa expressão aqui, b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, de delta, que é um triângulozinho, ok? Então, comumente chamamos b elevado ao quadrado menos 4 vezes ac de delta, que nós representamos por ser esse triângulozinho, ok? Assim, a fórmula assumiria outra expressão. Em vez de nós colocarmos x como sendo igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a, nós simplesmente substituiríamos essa expressão por delta. Tudo bem? E agora nós vamos analisar o delta. O que seria analisar o delta? Seria ver o que acontece com a equação do segundo grau, né? Com a função, com a fórmula do segundo grau, se o delta fosse positivo, nulo, ou seja, igual a zero, né? Ou ainda negativo. Bom, se o delta ele for positivo, ou seja, se ele for maior do que zero, isso é indicativo de que nós vamos ter o quê? Duas raízes reais, ou seja, que o gráfico da função ele vai encontrar o eixo x duas vezes, ou seja, ele vai passar pelo eixo x duas vezes. Em outras palavras, ele terá duas raízes reais, tudo bem? Então aqui nós temos x1 e x2. Se o delta for igual a zero,
nós vamos ter o quê? Apenas uma raiz real. Ou seja, na verdade, o x1 e o x2, eles seriam iguais. Então, na verdade, nós dizemos que só teríamos uma única raiz. Ou seja, a função, o gráfico da função quadrática só encostaria uma única vez no eixo x. Tudo bem? E se o delta for negativo, Guilherme? Se o delta for negativo, nós não vamos ter raízes reais. Ou seja, o gráfico da função quadrática, o gráfico da função do segundo grau, não vai encostar em nenhum momento no eixo x. Tudo bem? Então, se delta positivo, duas raízes. Se delta negativo, uma raiz. Se delta é nulo, né? Ou seja, se delta igual a zero, uma raiz. Se delta negativo, nenhuma raiz. Bom, pessoal, e para finalizar, vamos só falar sobre a soma e o produto das raízes. O que seria isso? É literalmente o que está escrito aqui: somar e fazer o produto, ou seja, a multiplicação das raízes, ok? Bom, quando nós analisamos a fórmula de Bhaskara, nós vamos ter que x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. E esse mais ou menos, ele nos deixa claro que, na verdade, nós temos duas raízes aqui, onde x1 é igual a menos b mais raiz quadrada de delta, e a segunda raiz, menos b menos raiz quadrada de delta. Bom, a soma, a fórmula da soma, ela é dada justamente como a razão, ou seja, a divisão de menos b por a, ou seja, menos b dividido por a. E o produto como sendo justamente c dividido por a. Tudo bem? Bom, então, aplicando essas duas fórmulas no nosso exemplo anterior, onde y é igual a x elevado ao quadrado mais 2x menos 3, nós encontramos pela fórmula de Bhaskara, né, que a primeira raiz é x igual a 1 e a segunda raiz é x igual a 3. Bom, aplicando essas fórmulas, nós vamos ter que quem é o b nessa nossa equação? É justamente o 2. Então, fica menos 2 dividido por a. Quem é o a? É o 1. Menos 2 dividido por 1. Fica menos 2. A soma das duas raízes realmente dá menos 2? Dá sim, né? Porque menos 3 mais 1 dá o quê? Menos 2. E o produto, ou seja, a multiplicação das raízes, é dada pela fórmula c sobre a. Quem é o c? É o menos 3. Então, menos 3 dividido por a. Quem é o a? É o 1. Então, na verdade, nós vamos ter que o produto vai ser menos 3. Ora, o produto, a multiplicação das raízes realmente dá menos 3? Sim, porque menos 3 vezes 1 vai dar igual a menos 3. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Eu acredito que o que tinha para saber sobre equação do segundo grau ou função quadrática era isso. Tudo bem? Obrigado pela atenção e até a próxima.